Conversas Literárias, o podcast de literatura do programa Sesc Paraty em Rede. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou Diogo Brunner e a gente recebe hoje aqui para uma conversa o escritor Ovidio Poli Júnior, escritor residente em Paraty também, como é a ideia dessa primeira temporada do Conversas Literárias, que é gravar com autores que sejam paratienses ou que morem aqui na cidade. Então, bem-vindo, Ovidio. Olá, Diogo. Olá, Carol. Tudo jóia? Oi. Ovidio, para a gente então começar aqui, eu vou pedir primeiro, que você se apresente, já dê uma contextualizada, enfim, como você começou a escrever, qual é a sua trajetória aí na literatura, não só como escritor, mas como editor também, que já falar um pouco dos livros que você tem publicado. Então, eu moro aqui em Paraty há 15 anos, desde 2005, e eu escrevo desde 16 anos, eu comecei a escrever ficção, eu sou contista, Escrevi meu primeiro conto aos 16 anos e até hoje eu ainda continuo sendo contista. Eu escrevo livros infantos juvenis, um pouco de poesia também, mais recentemente e tal, mas a minha praia mesmo é o conto, eu gosto muito de escrever contos, Tenho alguns projetos de romance e tal, mas eu ainda não publiquei. Publiquei 4 livros, O primeiro é O Caso do Cavalo Probo, que é uma narrativa satírica, que tem um cavalo como protagonista, como personagem, É um cavalo que trabalhou a vida inteira honestamente, para a prefeitura de uma cidade fictícia, E que no final da vida ele tem a ração dele cortada pelo prefeito, E uma coisa semelhante que acontece no Brasil. E aí vira toda uma rebelião por causa disso. Então, um livro... Esse é o seu primeiro, Ovidio? Esse é o primeiro livro que eu publiquei, Aí eu tô mexendo nele até hoje, assim. Ele como conto, ele já foi publicado em livro, como definitivo, Assim, não mexo mais nele. Eu mexo bastante, tal, mas nele não mexo mais, não. Mas eu trabalho numa versão de um romance a partir dessa história, Que eu estou escrevendo uma história que mostra o Brasil sendo administrado por cavalos, É uma distopia aí, Olha só, em que momento que tá esse romance? Você já tá com ele pronto, tá semi-pronto, tá só no plano das ideias? Eu fiquei muito tempo pensando, porque, como eu digo assim, eu não sou romancista, eu sou contista, Para mim é difícil trabalhar numa narrativa muito longa, Porque, assim, eu não disponho de muito tempo, para escrever, Eu tenho uma série de outras atividades, O Diogo sabe, eu participo de eventos, faço oficinas, Edito, sou editor também. Então, assim, eu estou o tempo todo ligado com literatura, Mas o tempo reservado para escrita mesmo, eu não tenho muito tempo disponível, E eu não sou muito metódico, Mais recentemente, de um ano para cá, que eu comecei, assim, meio que deixar um pouco as manhãs reservadas, para escrever e tal, para poder conseguir fazer projetos mais longos, Então, esse livro, eu fiquei muito em esboço com ele, Tenho muitos esboços e tal. Aí eu reuni recentemente alguns cadernos que eu tinha anotações sobre esse livro aí, e eu resolvi fazer um romance meio que um romance almanaque, Um gênero aí que eu tô criando, Que eu vou explodir um pouco a forma, Uhum. Como é? Qual é a característica desse romance almanaque? Eu estou chamando de romance almanaque, Eu vou trabalhar com várias linguagens em capítulos fragmentados e curtos, artigo de jornal, imagem, textos que eu estou escrevendo, e tudo isso vai compor o romance, É uma coisa que eu estou trabalhando aqui agora, mas por pura necessidade mesmo, Como eu não tinha como mais, já faz tempo que eu estou trabalhando mentalmente esse texto e só com esboços, eu não tinha outra forma, Aí eu falei, bom, é uma forma que tem tudo a ver com o mundo atual, e outra, é a única maneira que eu vejo dele nascer, Eu não tenho como ficar um ano, Eu teria que ter uma bolsa de criação, alguma coisa que isso não tem no Brasil, Não existe isso no Brasil, Então, eu falei, bom, eu vou então adotar um outro caminho, eu vou explodir a forma e vou criar uma maneira ali
né? Misturando linguagens mesmo e tal, e vou fazer meio que um romance almanaque aí. Eu tenho um livro de contos também que eu publiquei que se chama Sobre Homens e Bestas, que eu vou ver se eu consigo fazer uma reimpressão em breve, que é um livro de contos que tem muitos personagens também são animais, isso é uma coisa meio presente nas coisas que eu escrevo, né? O Cavalo Probo, aí tem o Sobre Homens e Bestas, que são 12 contos, 6 ou 7 tem animais no meio, enfim e tal. Depois eu tenho um livro infanto juvenil que eu escrevi também, que é A Rebelião dos Peixes, né? Que meus filhos que ilustraram e tal. E escrevi também um conto infantil que se passa na cadeia lá de Paraty, né? Com alguns personagens que são bonecos que o Jubileu fez de papel machê, né? E que ele ia fazer uma exposição ali e tal, foi antes da quarentena e tal, a gente levou alguns ali, alguns bonecos belíssimos ali, e ficaram ali, como estava só eu ali trabalhando nesse período aí e tal, antes de fechar, né? Nos dias em que eu ia lá na cadeia e tal, eu fiquei olhando para aqueles bonequinhos e tem um burrinho ali, eu escrevi já uma história infantil também, com o burrinho também, é o burrinho que morava na cadeia, e os personagens todos que ele tem ali, os bonecos também viraram personagens também. O Jubileu também é um personagem que eu estou retratando nesse conto infantil, né? Também é outro que eu estou fazendo. Então agora, né, desse período aqui, então agora acho que a coisa tá fluindo. Parlamento equino. O parlamento estava com todas as bancadas cheias e as galerias lotadas. Havia no ar uma nuvem de grama e esterco, nuvem que se movimentava contra a luz a cada vez que um parlamentar subia à tribuna. A sessão era presidida por Ulisses, um velho cavalo baio que em momentos de crise sabia impor-se às facções. Chamando com clave a razão, sempre que as correntes antagônicas saíam a bater os cascos umas às outras, em desabalada desordem, usava da astúcia e da experiência que tinha para fazer prevalecer a sobriedade em meio à desrazão. Mas os tempos eram difíceis, e naqueles dias terrivelmente turbulentos, nem mesmo Ulisses conseguia se fazer ouvir. Estava em votação a deposição de nosso líder. E Ovidio, pegando esse gancho, cara, você acha que esses momentos de crise que a gente está vivendo, e enfim, que ao longo da história eles são cíclicos, né? Você acha que esses momentos de crise, eles são momentos de inspiração para criar ou não? Eu acho que sim. A gente, de certa forma, a gente mesmo no Brasil estava todo mundo um pouco acomodado, tudo meio, né? E todas as crises que a gente está vivendo, né? Elas realmente dão uma chacoalhada muito grande, assim, né? Muito forte, né? No limoeiro aí, né? Eu acho que para a criação artística, assim, acaba sendo, não que a gente procure isso, né? Mas eu acho que, vou falar do meu ponto de vista pessoal, né? Assim, para mim, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. No momento de crise é o momento em que eu fico mais criativo, né? E incrível porque se você reclama de falta de tempo, de espaço, tal, na crise não, na crise isso não existe. Parece que tem outra dimensão. Você começa a driblar isso de uma maneira, né, que você supera, né? Então eu acho que sim, eu acho que acontece muito isso, não só para criação também, mas para vida, para Você ter está criando ideia. bastante agora? Como eu estou envolvido com muito trabalho, até ideias de trabalho que eu tive que criar aí para a gente poder sobreviver e tocar o barco e fazer a roda continuar girando, né? E a questão da literatura e da editora, dos livros que eu faço e tal, da livraria que nós fechamos e tal. Então, assim, é um turbilhão de coisas que a gente é obrigado a criar um tempo, um espaço diferente para isso, para a gente poder redimensionar, né? Recriar essas formas de trabalho, né? E reservar espaço para leitura também no meio disso, no meio dessas preocupações todas, né? Ler é fundamental, porque se você não lê, você não vai escrever, é impossível, né? Eu particularmente não consigo, né? Eu só escrevo se eu ler, né? E para ler num contexto desse é difícil, porque a gente está muito preocupado, né? A gente se sente um pouco impotente em relação a muitas coisas, né? E
Então a gente não tem controle de tudo, né? Então a gente tem que saber, né? Eu pelo menos estou tentando fazer isso, né? Acho que todo mundo, a gente tem que entender que a gente não consegue controlar tudo, é impossível, né? A gente tem que se controlar o que dá nessa questão toda da pandemia e tal. E também a gente não é impotente totalmente, a gente pode fazer muita coisa por nós, pelos amigos, pelos outros. Então tem que equilibrar isso tudo. Então é difícil às vezes você conseguir um tempo para criar, né? Então você tem que trabalhar nisso, ler, eu acho que para mim é muito bom, né? Se eu tiver um tempo de ler, mesmo que seja 1 hora por dia, aquilo me deixa calmo e seguro para eu poder criar, escrever e tal, né? E tocar as outras coisas, porque é muito difícil nesse cenário, né? E o vídeo, conta pra gente um pouco da história do selo, cara. Faz um pouco esse apanhado, né? Até da programação da off que vocês faziam durante a Flip. Uhum. Então, eu quando me mudei para Paraty, a minha ideia era justamente ter mais tempo para escrever, né? E a gente tinha uma reserva, tal, deu para a gente ficar uns 6 meses sem se preocupar com, né, com trabalho, etc. Então, foi o período que eu mais escrevi, ganhei vários prêmios, tal, e enfim, né? Mas não tinha publicado nada não, né? Fui convidado para participar da programação da Off Flip, que já existia já há uns 2 anos ali, que era feita lá no Teatro Espaço, com várias linguagens ali e tal, mas era uma coisa pequena, né, mas importante, né, que tinha história no Casarão Ela, do ela Cunha. começa, ela começa no Oi? Teatro Espaço, então. A programação off começa no Teatro Espaço. Não, na verdade não. Assim, eu entrei na Flip em 2016, 2006, né? Ela começou, pelo que eu pude apurar ali, o pessoal contar, eu não participei, né? Começou ali numa pousada, né? Reunindo artistas ali que fizeram, né? Não sei exatamente onde. Depois, acho que no Casarão do Cunha, o antigo Casarão do Cunha, que era na Estrada do Cunha. No Teatro Espaço também, tinha lá o Chacal, Cláudia Roquete Pinto, teve assim, na parte literária, acho que era 3, 4 autores, uma coisa assim, incipiente e tal. E tinha os artistas locais também, tinha uma coisa assim. Quando eu entrei em 2006, me convidaram para uma reunião ali no antigo Silo Cultural. Ali eu conheci, inclusive, o Giancarlo e outras pessoas aí da cidade e tal. Me convidaram para fazer, se eu não queria trabalhar com literatura e tal, eu participei, eu entrei, né? E aí eu tive a ideia, como eu conhecia muita gente, muitos escritores no Rio, em São Paulo e tal, e tinha a Flip também aqui, que eu acompanhava, né? Eu meio que eu já sabia, muita gente que vinha para cá, né, durante a Flip, né? Eu comecei a convidar para essa programação paralela, né? Então a gente teve já no começo, na primeira off que eu fiz, a parte literária, né? Eu já convidei 50 autores, né? Só para explicar, acho, para quem está ouvindo, né? Quando a gente fala, você me corrige se eu estiver errado, quando a gente fala de programação off Flip, foi a programação que surgiu paralelamente à programação oficial feita pela Casa Azul. É isso, né? Isso. E foi a primeira programação paralela da Flip, né? Esse formato hoje já existe mais de 20 casas parceiras, né? Mas o Casa formato Azul, que é a organizadora da Flip. isso foi a primeira programação paralela que houve, né? Que nós criamos e tal. E aí já em 2006 também eu fiz não só essa parte de debate, organizei isso tudo, né? Mas eu também aproveitei para criar o Prêmio Flip de Literatura, né? E ali o selo surgiu em 2008, justamente para poder publicar os livros, né? Os textos vencedores do prêmio, a gente não tinha como publicar. Foi a partir daí que eu cheguei a procurar alguns parceiros, algumas editoras, livrarias, não deu certo. Tal. Aí eu mesmo resolvi procurar o caminho, como é que se edita um livro. Foi meio por acidente, não era um plano meu não, né? E aí, então, para poder aí, divulgar os textos vencedores, a gente publicou a primeira coletânea com um selo, não era uma editora ainda, era um selo apenas, né? Publicamos os contos e os poemas vencedores ali de 2 anos do prêmio, 2016, 17 e tal. E aí, como foi foi durante a Flip ali, a gente lançou durante a Flip e tal, aí como tinha ainda um tempinho, eu peguei e falei, bom, já que vai publicar um livro de autores do Brasil inteiro, que ganharam prêmio e tal,
os textos finalistas e vencedores, por que não fazer também publicar um autor local, né? E aí eu tinha recebido, fazia pouco tempo, um volume de poemas do Flávio, né? Flávio de Araújo, que eu tinha acabado de conhecer, e gostei muito do livro, O Zangareio, né? E aí a gente publicou O Zangareio, e um livro também do Temilton Tavares. A gente reeditou uma história infanto-juvenil que conta a lenda de Trindade, é uma história belíssima, né? E aí foi a partir daí que foi assim que eu criei a editora dessa forma, né? Ela surgiu assim, por acaso. E aí eu falei, bom, então, quando chegou em 2018, né, que foi quando eu publiquei o Zangareio, Trindade, eu peguei e falei, bom, mas aí tem que ver, eu já tinha ali passado ali dos 40 anos e não tinha publicado. Eu falei, bom, tá na hora de você criar vergonha na cara, né? Então eu peguei e publiquei um livrinho meu, mas não foi nem pelo selo, não, foi por um folhetinho que eu fiz assim e tal. E só depois, então, que eu publiquei os meus livros. Meus livros foram publicados em 2020, ali, depois a editora já existia, mas aí começamos a publicar livros do Brasil inteiro. A gente tem hoje, acho que uns 60 títulos, 70 títulos, mais ou menos, né? E agora a gente vai aproveitar, só para terminar essa parte da editora, a gente vai aproveitar, estou aproveitando agora essa coisa da quarentena para organizar melhor a editora, né? A gente tem alguns livros que a gente está editando, está terminando, lançamos uma antologia aqui de Paraty, que a gente vai lançar em breve, né? Com autores locais, e tem também agora uma antologia nacional que a gente está fazendo, de conto, poesia, crônica. Os autores estão escrevendo durante a quarentena, estão enviando, tem uma curadoria para selecionar os textos, e já os vencedores estão sendo avisados e estão publicando textos também, vídeos, né, lendo seus textos aí. Nós vamos deixar depois na descrição do podcast o endereço do site para quem quiser conhecer mais o Off Flip, conhecer também as obras publicadas. Cais do Valongo. Batem os tambores sobre o palco e soa o batuque sobre o couro quente. E do Cais do Valongo ressoam trôpegos os sonhos de todos aqueles mortos, os ancestrais escravizados, uns do lote banto, outros do lote urubá. Sobre o antigo chão, piso de mármore, para ver Teresa Cristina, Maria de Bourbon, do outro lado do mundo, casar com Pedro II. Ainda hoje aqueles ossos e aqueles restos, e aquelas peças todas aos milhares abandonadas em um galpão para catalogar. Um colar, um cachimbo, uma cesta para colher grão, uma velha colher de madeira, uma bengala de castão, um trapo sujo, uma tíbia de criança, um cesto de bananas para vender, vestígios, ornamentos, artefatos, soterrada a memória de todo um povo. Naquele sítio arqueológico do Rio de Janeiro, funcionou o maior mercado negreiro do globo, encoberto pelo desprezo e pelo tempo, e trazido à luz graças a uma espécie de erupção vulcânica, um tititi na região portuária, obras a pleno vapor para as Olimpíadas e o VLT, veículo leve sob trilhos entre austeros mapas concebido. Ovidio, e como é que você avalia a cena literária de Paraty? Eu acho que Paraty não tinha uma cena literária antes de eu vir para cá, né? Isso eu falo hoje com um distanciamento de 10 anos de um distanciamento histórico, não é vaidade, não é reconhecimento mesmo, que eu olho e vejo, né? O que a gente faz tem efeitos, né? Tem consequências, né? O que eu sentia, assim, que Paraty tinha um potencial muito grande, mas ninguém olhava para a literatura local. E quando eu vim para cá, eu fui conhecendo um pouco, né, da literatura que existia aqui, li os poemas do Zé Kleber, conheci o Perequê, né, um pouco do cancioneiro do Perequê, que é belíssimo, né? Conheci o Flávio também, que para mim foi uma descoberta, foi uma coisa assim. O Flávio hoje é meu amigo mesmo, assim, eu acho que uma das grandes conquistas minha na cidade foi ter ganho um amigo como o Flávio, né? E a Olga também gosta muito dele, para Flávio, para mim é como se fosse um irmão, né? E gostei, mas não conhecia, eu conheci o Flávio através de um livro que ele me trouxe, que eu falei, né? Gostei muito, uma qualidade imensa. Aí eu falei, puxa, o Flávio na época entregava marmita, né? De motocicleta ali, né? E não tinha. Eu me lembro que eu fui lá na antiga cadeia uma vez para tentar reunir toda a obra dos autores de Paraty. Você não tem um local que você possa consultar, né?
Então, é bem complicado isso. Então, estava muito disperso tudo, não havia um movimento, não havia nada tal. Então, acho que a questão da Off Flip, desse trabalho que a gente fez, né, de fazer também a programação com autores locais, né, começou a dar uma faísca para isso tudo, né. O prêmio Off Flip também, ele existiu durante 6 anos, mais ou menos, também tinha uma categoria local, que a gente publicou mais de 30 autores daqui que foram aparecendo, que eu nem conhecia, tal, tal, tal. E ali, quando chegou uma hora que o prêmio começou a se repetir, né? Tanto quem participava da comissão julgadora em um ano era vencedor de outro. Eu falei, bom, então não tem razão mais acho que o prêmio local já tinha cumprido a sua razão de ser, né? De revelar, e revelar os talentos locais. Aí eu falei, não faz sentido manter o prêmio Off Flip local. Ele passou a ser só nacional, né, que já era nacional, né, que era local, nacional, e ele passou a ser só nacional e lusófono, como é até hoje, né? E o local acabou, só que ele acabou e ao invés de publicar em coletânea os autores locais, nós começamos a publicar livros de autores locais, né? Então publicamos Marina Gouveia, Zezito Freire. Ovidio, teve um ponto que você falou, e eu, como sou nova também na cidade, me despertou uma curiosidade. Você disse, fui lá na antiga cadeia. O que é a antiga cadeia? Ou o que acontece lá? Então, a antiga cadeia lá de Paraty é um prédio, né? Um prédio histórico, né? Que foi um antigo forte, né? Uma antiga fortaleza, um antigo quartel, né? Uma antiga guarnição militar ali do tempo colonial, né? E que depois, ali nos anos 30, no século XVIII, melhor dizendo, ele virou cadeia pública, né? E depois ele foi sede da Secretaria de Cultura durante um período, depois ele virou biblioteca. Eu conheci aquele prédio, que é belíssimo, quando era Biblioteca Municipal, né? E também é sede do IAP, que é o Instituto Histórico e Artístico de Paraty, né? É que eu fiquei aqui tentando entender a relação do prédio da antiga cadeia com a literatura, tá explicado. Isso, Então, como tem o Instituto Histórico ali, ele tem um acervo histórico, com documentação, iconografia, um acervo super importante e tal, né? Eu entrei, aí o Flávio entramos ali na atual gestão, um ano e meio, e começamos a desenvolver uma proposta de fazer atividades culturais também ali, né? Junto com literatura também e tal. Então, começou a ter uma série de atividades. A gente ia inaugurar agora um clube de leitura em março, né? Também oficinas, também biblioteca comunitária, que já está meio que organizada ali, mas também teve que parar, né? Então, teve muita coisa também que eu comecei a fazer ali na cadeia, né? Mas, assim, o momento hoje é diferente, porque antes, eu me lembro que eu dava oficina antes do Sesc vir para cá, né? Eu tentei dar oficina, você não tinha muito público, tal. Então, aos poucos é que foi, né, o prêmio Off Flip local, a Flipinha, né, a Flip, a roda de leitura, as rodas de leitura começaram a se formar na cidade, os livros que a gente publicava, uma série de fatores, não foi só isso, esse trabalho, né, que a gente fez, claro, tudo se complementa, né? Então, tudo isso, né? O momento agora não, você tem já coletivos de literatura na cidade, né? 6 ou 8 coletivos aqui, coisa que não existia antes, né? Então, eu acho que o cenário literário do Paraty hoje, acho que hoje eu posso dizer, a gente pode dizer que existe um movimento literário. Ovidio, o Sesc tem, né, um projeto nacional de literatura, que é o Arte da Palavra, que é um projeto de circulação nacional de escritores, né, o único projeto de circulação nacional que permite aí que escritores de todos os estados, né, andem pelo Brasil, enfim, oferecendo oficinas, bate-papo, performances e tal. E o ano passado você participou, né, do circuito de criação literária. Você pode contar um pouco como foi essa experiência e os lugares que você foi? Olha, foi fascinante, Diogo. Eu adorei muito, gostei muito, porque eu fui para 5 estados, né, brasileiros, né, da oficina de conto, que eu adoro. E eu gostei muito, porque primeiro que é uma oportunidade interessantíssima de você conhecer mais de perto o trabalho de outros escritores, né, mesmo que sejam escritores assim
a galera mais nova, que está mais iniciantes, mas você também tem autores que já publicaram, né? É um perfil, quem participa das oficinas é um perfil bem abrangente, né? Tem autores iniciantes que estão começando a escrever seus primeiros textos, tem pessoal que já publicou, alguns que já ganharam prêmio, estão no circuito literário, enfim, então é bem bacana esse contato, né? Gostei muito da região ali da Bahia, de Paulo Afonso, né? Gostei muito de lá, é uma região riquíssima, lá perto ali de onde Lampião foi morto, onde as tropas ali procuravam Lampião, tem um sítio arqueológico lindíssimo ali, tem um cânion lindíssimo, a cidade muito interessante, então você tem um contato, né, que isso te estimula muito, inclusive a escrever também, né, e você retratar o Brasil, né, a experiência, o conhecimento que o pessoal te passa também, né, é uma troca assim muito bacana, né, e tendo a palavra como, né, as oficinas têm 5 dias, né, então ela começa ali meio primeiro dia quebrar o gelo e no último dia as pessoas estão trocando livro, trocando endereço, se conhecem, continuam a se estimularem, né, na criação literária. É um trabalho assim belíssimo. Eu adorei muito ter ido no Arte da Palavra e a gente recebe muito também aqui em Paraty, né, todas as unidades nesse projeto circula, né? Já participei também como mediador de né, vários encontros, né, com escritores aqui em Paraty durante a Flip, fora do período da Flip, né? O formato é bem bacana, né? Assim, também como que se dá esse projeto do Sesc, né? Eu acho que é muito bom, é um projeto belíssimo, né? Bacana. Cara, assim, né? Vivemos uma pandemia aí que a gente não sabe para onde vamos, o que vai surgir depois disso. Como que você vê, assim, tentando fazer um prognóstico aí, tanto o mundo literário nesse pós-pandemia, né, a gente sabe da crise que vão passar as livrarias, as editoras. Enfim, qual que é o seu prognóstico para a literatura, não só para a literatura, mas para a vida como um todo também? A gente fica tão preocupado que às vezes é até difícil ficar projetando, né? Porque está todo mundo meio que ligado no presente para poder criar alternativas e tal. Eu acho que essa crise ela vai dar lugar a muita coisa boa também, né? Ela veio, está assustando, está sendo devastadora, né? No Brasil a gente está entrando no pico agora, nós estamos ainda na base da montanha ali, subindo, né? Não chegamos ainda, né? Vai ficar muito, muito grave ainda no Brasil, infelizmente, né? Poderia ter tido uma outra postura, né? Uma orientação mais precisa, né? E mais segura e mais científica do Ministério da Saúde, né? Como está tendo em outros países, mas a gente não teve isso, né? Então vai complicar bastante o cenário no Brasil, né? Tem muitas cidades que estão relaxando o isolamento social e agora vão ser obrigados a fazer lockdown, fazer um isolamento mais severo ainda. Então, assim, tudo isso, né? Até questão cultural, muita gente não acredita. Então, assim, eu acho que a gente se deu conta de que a gente é vulnerável, né? A gente é vulnerável e outra, de que a gente não é o único ser que habita o planeta, né? A gente vê vídeos aí, tem cidades sendo ocupadas por animais, né? Tem camelos nas praias, tem uma coisa assim incrível acontecendo, né? E muita dor, muito sofrimento e tal, mas isso eu acho que vai obrigar, né, os governos, as pessoas, as sociedades, né, de todos os lugares a repensar o modo de organizar a sociedade, né? É impossível, você não pode viver num país, numa sociedade onde tem a favela, por exemplo, esgoto a céu aberto, entendeu? É impossível você ter uma população de 7 bilhões de pessoas no mundo sem você oferecer as mínimas condições de vida, né? A gente vai ter que recriar uma série de coisas, vai ter que dar contato, vai dar importância a uma série de questões mais locais também, né? Eu acho que a gente vai ter que se reinventar. E como é que a arte entra nesse momento? Qual é a função da arte nesse momento de se recriar a realidade? Eu acho que assim, a arte é uma espécie de fuga, né? Sempre encarei a arte assim, né? É uma fuga da realidade, né? A gente se volta para a arte para a gente deixar de olhar algumas coisas ou tentar olhar para elas de outra maneira e descobrir
algo que está oculto, algo que nos incomoda e tal, né? Então, eu acho que é uma espécie de sublimação a arte, né? Tal, o Freud tem essa leitura aí, né? Tal. É, eu acho que a gente tem dimensões, né, da nossa vida que a gente só compreende através da arte, né? E não é só questão de compreensão, né? Tem muita coisa que a gente não compreende, que a gente precisa apenas expressar, né? A gente não precisa expressar apenas certezas, né? A gente pode expressar dúvidas, né? Então a arte ela é fundamental porque ela obriga a gente a, a parar o ritmo das coisas, né? Esse ritmo acelerado que existe no mundo, esse ritmo não é um ritmo natural, né? O homem não é natural, claro, né? Mas, enfim, é um ritmo que agride a própria natureza animal do homem, né? O homem é um ser como qualquer outro. A única diferença é que ele pensa, ele faz instrumentos, ele cria, ele tem imaginação e tal, né? Ele se incomoda com a sua própria condição, né? E ele precisa mudar a realidade, transformar. Ele tem desejo, ele tem, enfim, interesses, poder e tal. Então, isso daí, eu acho que a arte é importante porque a gente, através da arte, você toma contato com aquilo que é humano, né? Então, a gente tem como conhecer o outro. Você abre um livro, por exemplo, você tá, eu acho que é uma coisa extremamente generosa, né? Quando você pega um livro e abre, né? É um exercício de generosidade, mas você está doando o seu tempo para você ler, ver o que uma outra pessoa fala de um outro assunto, ou uma história que ela inventou, uma coisa que nem existia, que está ali, virou livro, e você dá o seu tempo para aquilo, né? E quem escreveu também, acho que a pessoa que escreve também ela é profundamente generosa, por mais vaidosa que possa ser, enfim, tá, mas é um ato de generosidade, porque você está dando uma parte de si, da tua visão de mundo, que outra pessoa que você nem conhece vai ler, vai refletir, vai pensar, né? Vai criar, vai estimular. Tem gente que chora, tem gente que fica com esperança com o que você lê. Então aquilo desperta reflexão, né, crítica, uma aproximação entre as pessoas, né? Falando em leituras, o que é que você está lendo ou o que você recomenda para as pessoas que agora estão em casa para elas lerem nesses dias de quarentena? Olha, eu acho que é bacana, para quem gosta de ler, procurar aqueles livros que você sempre quis ler, nunca deu tempo, né? Por um motivo ou outro você nunca acabou não lendo, por exemplo, né? Eu acho que é bacana você ir atrás desses livros, né? Se você não estiver em casa, você pode procurar em algumas cidades, tem livrarias que ainda estão funcionando, com entrega e tal, ou e-book, né? Tem maneiras de você ir atrás, né? Eu acho que você deve procurar aquele livro que você sempre quis, cultivar algo. Eu peguei um livro aqui, por exemplo, que meu filho estava lendo, né? Do Harari, acho que o nome é esse, é o Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. Estou adorando, estou lendo junto com meu filho também, meu filho menor, né? Ele está lendo um capítulo ali também. Assim, é fascinante, né? Eu acho que tem muita coisa, acho que poesia é bacana, né? Quem gosta de leitura mais breve, procurar contos, né? Tanto da literatura brasileira como, né? Eu acho que tem que ter uma identificação, né? Ler um livro é uma coisa muito especial, né? Você escolher algo que realmente te toque, né? E você tem acompanhado alguma dessas lives todas do vídeo? Tenho acompanhado, sim. Eu estou gostando muito, assim, eu estou acompanhando, mas não só de literatura, não. Estou vendo bastante coisa de música, né? Eu acho que é um novo formato aí que está rolando e isso vai perdurar aí nessa nova sociedade que a gente vai ter, né? A gente vai ter que conviver durante um tempo, né? Com esse formato aí. E tem que aproveitar para a gente conhecer novas potencialidades. Eu mesmo estou aprendendo a mexer com um monte de coisa que eu não sabia mexer, tecnológica e tal. A gente tá sendo obrigado a se reinventar, né? Vai ter novas plataformas, vai ter até festivais, né, vai dar para fazer online, né? É verdade. Já tá rolando alguns, Tá né? fluindo, né? Porque escritor gosta de ficar isolado, né? Vocês sabem. Eu gosto de, eu gosto do movimento, de fomentar, de fazer aquilo, tal, mas na verdade é mais inquietude mesmo, porque meu pique maior, assim, a coisa que eu mais gosto mesmo é ficar no meu canto, lendo, escrevendo, eu adoro isso, né? Então, acho que é momento de aproveitar mesmo esse período aí, né? Apesar de toda a dificuldade, né?
E a gente também poder fazer coisas que possam ajudar os outros, né? A olhar as pessoas, né? Isso também ajuda muito, a gente não se sentir isolado, né? É um período difícil, né? E é bacana que tenha esses projetos todos, né? Inclusive para a gente conhecer os projetos, né? Já que a gente tem esse tempo agora nas mãos, quem tem, né? A gente tomar contato com esses projetos novos também. E tudo se integra, né? Porque eu vi uma live, por exemplo, na semana passada, uns 10 dias, feito no Sesc São Paulo, uma live com. Tem vários cantores ali fazendo de música e tal, uma live com o João Bosco, né? Que eu gosto muito. Foi feita na casa dele, adorei, até divulguei antes o link. Ó, gente, vai ter e tal. Muita gente, amigos de Alagoas, amigos do Amapá, viram, sabe aquela coisa que a internet é uma coisa fantástica, né? Então, eu nunca tinha feito isso antes. Gente, vai ter um show tal, né? Tá, vamos ver. 4, 5 pessoas que moram em outros estados assistindo junto, né? Cada um na sua casa, né? Com o João Bosco, isso faz 10 dias. Aí, pô, morreu o Aldir Blanc há 2 dias, né? Que era parceiro, grande amigo do João Bosco. Eu vi uma entrevista dele falando sobre o João Bosco. Cara, então as coisas se integram de uma tal maneira, né? Que tudo tá ligado. É a gente que fica naquele ritmo, né? Terrível de correr, de produzir, de querer ganhar dinheiro, né? Um ritmo violento que a gente não precisa viver assim. Todo mundo está descobrindo que é possível viver consumindo 30%, 25% apenas do que a gente consumir. Então a gente fica nesse ritmo desenfreado e a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta, né? Então, às vezes a gente fica ali, tá olhando uma coisa ou outra pô, como aquilo toca, né? Então você vê um João Bosco cantando na casa dele, depois ele falando sobre o de Blanca, depois você vê o Lima Duarte com depoimento sobre a morte do Flávio Migliaccio, né? Cara, como essas coisas todas estão ligadas, né, as pessoas. Então, assim, é um período também de redescoberta, né? A gente tem que redescobrir também, né? O Brasil tem que se redescobrir com isso, né? Um país que tem tudo para ser feliz, tudo para viver com igualdade, justiça, liberdade, né? E a gente não merece isso tudo que está acontecendo aí né, no campo político, econômico, social, sanitário, de saúde, né? A gente merece uma vida muito melhor, né? E conversar com vocês foi assim muito bacana, gostei muito. Bacana demais o vídeo. Eu também queria te agradecer muito e desejar que você, enfim, tenha bastante saúde física e mental pra gente passar por isso juntos aí e em breve tá ali no casarão, no Largo Santa Rita de novo, se encontrando ali. Isso aí. Fisicamente, com certeza. Valeu, então. Um abração para todos, tá? Obrigado, vídeo. Valeu, Carol. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Conversas Literárias. Você pode acompanhar a programação do Sesc Paraty nas nossas redes sociais ou pelo site sescparaty.com.br. O Conversas Literárias vai ao ar sempre às terças-feiras. Até a próxima!